O que você faria se o seu melhor amigo te dissesse que não quer mais a sua amizade? Esse é o início da trama do filme Os Banshees de Inisherin, escrito e dirigido pelo Martin McDonagh, onde nós começamos a acompanhar a vida pacata de um grupo de pessoas em uma ilha fictícia na Irlanda, justamente em um dia específico, um dia de ruptura de uma grande amizade, onde o Patrick, interpretado pelo Colin Farrell, que é o protagonista da história, é informado pelo Colm, interpretado pelo Brendan Gleeson, que ele não deseja manter essa amizade, que, por favor, não fale mais comigo, porque você é uma pessoa chata e eu perco meu tempo com você. Quando a gente pensa na construção de conflitos dentro de uma história, existem N possibilidades. Mas vez ou outra a gente encontra um escritor que pensa como eu posso construir um conflito que seja extremamente universal, que comunique com a realidade de todas as pessoas ao redor do mundo de uma forma simples, de uma forma bastante específica. Aqui em Os Banshees de Inisherin, nós temos uma história que trata sobre a rejeição, que trata sobre a ambição e que trabalha em diferentes camadas, em diferentes planos para comunicar a mensagem que almeja. A gente já começa esse filme tendo algumas imagens que falam muito sobre a história que nós vamos acompanhar. Quando nós somos apresentados ao protagonista, logo em sua primeira imagem nós vemos um protagonista feliz, com arco-íris de plano de fundo, então ele está muito satisfeito com a sua vida pacata. É uma das suas principais características ser uma pessoa de bem com a vida, ou seja, uma pessoa satisfeita com o que lhe foi oferecido dentro da sua jornada. Isso vai se transformar em um problema porque nem todo mundo está satisfeito ao redor dessa ilha, principalmente aquele que era o seu melhor amigo, que decide que não vai mais manter essa amizade. E aí quando a gente tenta entender o porquê de não manter essa amizade, a justificativa está em que o protagonista é uma pessoa chata, uma pessoa pacata, é uma pessoa que se repete, que passa longas horas falando sobre o cocô de um dos seus animais. E esse antagonista que vai se formando no papel do Brendan Gleeson é uma pessoa ambiciosa, é um artista, ele toca violino, ele cria, escreve suas músicas e aparentemente chegou à conclusão de que estava desperdiçando o seu tempo de vida e que daqui a alguns anos se arrependeria por não ter criado nenhuma obra que permanecesse depois da sua morte. Essa ambição leva ele a ter essa atitude drástica de encerrar uma amizade. Ele poderia tranquilamente ter informado ao seu amigo que eles estavam passando muito tempo juntos, que ele precisaria focar mais na sua música, mas não, ele está ali dizendo: eu não quero mais me relacionar com você. Outros personagens importantes dentro dessa obra estão na irmã do protagonista, que é a Carrie Condon interpretando a Siobhan, e também o Dominic, interpretado pelo Barry Keoghan. Eles trazem também outros tipos de laços com o protagonista. A sua irmã é uma pessoa inteligente, mas solitária. Também é uma pessoa com mais ambições, que não está de bem com a sua vida, não está bem em estar nessa ilha. Ela almeja algo mais. Já o garoto, Dominic, ele é considerado como o bobo da ilha. Só que, na verdade, quanto mais a gente vai conhecendo esse personagem, nós vamos percebendo que ele é extremamente sincero, extremamente sonhador e que acaba sofrendo, tanto psicologicamente como fisicamente, por falar aquilo que pensa. Então, o bobo, na verdade, é alguém sem muitos filtros, só que dentro daquela ilha isso não é permitido. A simplicidade é uma das maiores qualidades que você pode encontrar em uma obra de arte, justamente porque ela tem o potencial de alcançar as pessoas em diferentes níveis. E a gente pode falar aqui de dois níveis. O primeiro é o nível humano e o segundo é um nível mais global e geográfico. Do lado humano, essa é uma história sobre a rejeição e como alguém pode lidar com ela. Você, como público, vai ser levado pelo Martin McDonagh a sentir com quem você vai se identificar mais. Com qual personagem, ao assistir esse filme, você mais se identificou? Com o rejeitado ou com aquele que rejeitou? Com o de bem com a vida ou com aquele ambicioso que não está satisfeito por não ter alcançado aquilo que almejava? São questões bastante humanas e a verdade é que você pode se sentir como um e como o outro em diferentes momentos da sua vida. Mas na forma com que essa história é construída, realmente a gente vai criar um laço maior com um ou com o outro. Provavelmente
com o protagonista, mas aí a trajetória que ele é levado também é bem interessante dentro dessa obra. O segundo plano já é um plano mais global, geográfico, porque nós temos como plano de fundo dessa história toda uma guerra civil que acontece próximo a essa ilha. E percebam que a escolha de ser uma guerra civil irlandesa não é à toa. É uma guerra que acontece com pessoas que antes conviviam no mesmo espaço, mas que ao divergirem de ideias acabam entrando em um conflito inevitável porque estão no mesmo espaço e desejam coisas completamente diferentes. Nenhuma guerra faz sentido, mas a guerra civil, teoricamente, seria você lutando contra os seus. É claro que quando a gente pensa na condição humana, no ser humano, qualquer guerra é exatamente isso. Mas ali são pessoas que antes lutavam juntas e agora estão lutando umas contra as outras. E percebam o quão interessante é isso. As guerras, os conflitos, as divergências de opiniões são uma das coisas mais presentes na nossa vida hoje em dia. E a gente vê em todas as outras obras que vêm ganhando bastante atenção em festivais, em premiações, justamente os artistas fazendo comentários sobre essa condição atual. Então você tem, por exemplo, um Nada de Novo no Front, que mostra que, na verdade, a Primeira Guerra Mundial não ficou no passado, mas ela ainda está bastante presente. O que eu amo nesse plano de Banshees de Inisherin é o como ele consegue mostrar a falta de sentido entre dois países, por exemplo, que conviviam em harmonia ou então com respeito, decidirem da noite para o dia entrar em conflito. E geralmente você tem um que decide fazer isso e o outro que vai reagir a isso. Mas voltando para o plano mais direto do filme, que é de fato o que acontece com esses personagens. Você tem um conflito extremamente bem estabelecido, porque um almeja terminar essa amizade e o outro não consegue entender o porquê e ele quer conseguir manter essa amizade viva, porque era algo de extrema importância para ele. Só que aí as coisas vão escalando naturalmente, como todo bom conflito dentro de uma história. E o personagem do Colm está tão decidido a não manter essa amizade que ele informa ao protagonista que a cada vez que ele falar com ele, ele vai cortar um dos dedos de sua mão, da mão que ele toca o seu próprio violino. Isso para provar o quão sério ele está sendo sobre o seu ponto. E aí nós vamos para um extremo total, onde a falta de sentido está estabelecida em tudo, mas como é representado dentro do filme funciona demais, porque os personagens estão olhando um para o outro e falando, isso não faz sentido nenhum, certo? Certo, não faz, mas esse cara tá falando sério, então toma cuidado. Essa insatisfação e essa ambição tomou uma posse tão grande da mente do Colm que ele está decidido a se mutilar para que ele consiga aquilo que almeja. Mas ao mesmo tempo em que ele deseja a paz e o silêncio, as suas ações vão em total contradição a isso. E é exatamente essa ação e esse conflito que vai lentamente corrompendo o Patrick. Agora falando aqui com mais spoilers, como eu disse para vocês, ele estava satisfeito com a sua realidade, ele estava satisfeito em ser uma pessoa de bem com a vida. Mas esse conflito vai mostrando a ele que talvez a sua atitude perante o mundo talvez não fosse correta. Em um mundo em que a bondade perde para a ambição, a guerra é só uma questão de tempo. E é isso que nós vemos acontecer com o protagonista. Ele vai sendo corrompido pouco a pouco a se transformar em uma pessoa que não está de bem com a vida de forma alguma. Isso é muito interessante pela jornada que acontece não só com o seu até então melhor amigo, mas também da sua irmã. Ele vai perdendo as pessoas, ele também perde o seu burrinho, que morre engasgado com um dos dedos cortados pelo Colm. E aí a guerra está estabelecida e também o rancor. O rancor será eterno. A luta entre os dois será eterna. Eles não estarão quites. E essa mensagem ela é muito profunda porque ela demonstra que esses conflitos eles não terão uma solução quando levados para esses tipos de extremo. E qual é a maior representação de bondade e, claro, também é uma representação da falta de esperança do próprio escritor? O garoto, o Dominic, que é um garoto extremamente sincero e sonhador. E o que acontece com ele durante toda a história? Ele é rejeitado o tempo todo. Ele é visto como o bobo da ilha. Ele é rejeitado no amor, ele é rejeitado na paternidade. Tem ali uma clara demonstração de que ele sofria abusos do seu pai, que representa a lei e uma pessoa que abusa em todas as instâncias do poder que tem. E o Dominic, que tinha essa representação da bondade, se decepciona profundamente com o protagonista,
protagonista, que ele via como uma pessoa boa, mas quando ele vê o protagonista sendo corrompido pelo conflito, aí ele perde totalmente as suas esperanças. Mais tarde na obra ele é encontrado morto, que é uma representação da morte da bondade em si, da morte da honestidade, da sinceridade, dos sonhos que aquele garoto representava. Então os Banshees de Inisherin não só tem essa representação simples, mas o seu impacto é bem profundo, porque o Martin McDonagh, ele consegue no seu roteiro construir uma história que nós conseguimos nos identificar, claro, com a representação da guerra e dessa atualidade que vivemos, mas principalmente do lado mais humano, onde nós todos já conhecemos de uma forma ou outra qual é o sentimento da rejeição e também até mesmo esse sentimento da ambição, de desejar algo e sentir uma profunda insatisfação com as nossas vidas. Esse antagonista que vai se transformando o Colm é uma pessoa que se vê em um estado de superioridade, só que essa percepção de superioridade vai mutilando aquele homem, vai fazendo com que ele perca o seu instrumento de trabalho, que são os seus dedos, vai perdendo a sua sanidade e no fim ele não só não consegue a paz, como ele consegue para si uma guerra com aquele homem para o resto da sua vida. Então é um filme que consegue construir com uma metáfora muito potente, com uma escrita inteligentíssima, é um homem que sabe escrever os seus roteiros, os diálogos são fantásticos, o nível de atuação é altíssimo dentro desse filme e também todos eles estão, é claro, dentro de um estado, dentro de uma condução muito parecida. Existe um tom dentro da atuação de Os Banshees que funciona demais. Ele consegue com tudo isso, com essa simplicidade, trazer para nós de bandeja uma reflexão profunda sobre a nossa humanidade e sobre essas relações de poder, para onde estamos indo com essa ambição toda. Por que não estamos de bem com a vida e por que estamos criando conflitos do dia para a noite com pessoas que antigamente poderiam ser grandes amigos? Essa ambição é a causa do conflito dentro de Os Banshees e eu considero esse filme um filme executado com muita habilidade por todas as pessoas envolvidas e é por isso mesmo que eu acho que todo mundo deveria conferir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Não deixem de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade e muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo.